Na aula de hoje, nós vamos fazer a aula gravada, né, porque ainda não estou 100%, mas a partir da próxima semana, a gente retorna para a aula ao vivo. Então, vamos só fazer uma recapitulação, né? A aula antes da recuperação, nós introduzimos, né, o sistema hexadecimal, que é um outro sistema utilizado na computação e que surgiu como uma forma de abreviar os códigos binários que ocupavam um espaço muito grande, enormes, e que eram muito difíceis de serem lidos. Assim foi criado o quê? Uma linguagem, que nós chamamos uma linguagem de baixo nível, que é aquela linguagem mais próxima, né, do aspecto eletrônico, do entendimento da máquina lá dentro, que só entende zeros e uns. E essa linguagem de baixo nível, chamada Assembly, ela utilizava o quê? Um código hexadecimal. Portanto, esse sistema hexadecimal, ele apresenta o quê? Um valor de base 16. Por que de base 16? Porque ele é composto por 16 algarismos. E aí surgiu o primeiro problema. Como representar de 16 dígitos, 16 algarismos numéricos, se nós só conhecemos de 0 a 9? Então, o que foi que se pensou? Né, que a partir do 10º algarismo, né, acrescentaria-se o quê? As primeiras letras do nosso alfabeto. Então, ele ficou assim, o sistema hexadecimal, de 0 a 9, e depois do 9 as letras A, B, C, D, E e F. Né? Então, o sistema hexadecimal é um sistema de numeração muito utilizado onde? Na programação de microprocessadores, em especial, particularmente, nos equipamentos e máquinas de estudos e sistemas de desenvolvimento. Portanto, ele se trata de um sistema de numeração que nós chamamos de sistema de numeração posicional, que representa números em base 16. Né? Então, nós utilizamos ao todo 16 símbolos. E esses símbolos vão de 0 a 9, como sistema decimal, e aí depois se acrescenta as 6 letras, as 6 primeiras letras do nosso alfabeto, ou do alfabeto. A, B, C, D, E, F. Aí mais alguma curiosidade? E aí a gente partiu para onde? A gente partiu para a transformação de um número decimal para hexadecimal, que era feito como? Dividindo o número decimal sucessivamente pela base 16, que é o número que nós queremos encontrar, um número de base hexadecimal, e esse número, essa divisão, ela pararia quando chegasse um número menor que 16. Então, isso vocês viram na nossa última aula antes da recuperação, tá? E aí foi uma outra forma, mas agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos como transformar um número hexadecimal para decimal. Lembrando, é muito semelhante, é o mesmo processo, né, as mesmas regras de transformar de binário para decimal. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, esse número hexadecimal, eu tenho que colocar a posição de cada número, sempre lembrando que é da direita para a esquerda. Então, eu tenho aí o número hexadecimal 58. Eu quero transformar o número hexadecimal 58 para o seu correspondente na base decimal. Então, como seria? Primeira coisa, o 8 é a posição 0, o 5, posição 1. Então, aí eu vou pegar 5 vezes 16, por quê? Porque eu quero transformar ele, é um hexadecimal, e eu quero transformar ele num decimal. Se ele é hexadecimal, qual é a base dele? 16. Então, 5 vezes 16 elevado à posição. Qual é a posição do 5? Posição 1. Mais o próximo número, 8, vezes 16. Por quê? Porque ele é um número hexadecimal. Elevado à posição dele. Qual é a posição dele? 8. Então, isso vai ser igual a 5 vezes 16, porque 16 elevado a 1 é 16, mais 8 vezes 1. Por que 1? Porque 16 elevado a 0 é 1. Então, isso daí vai dar 88. Então, o número 58 de base 16, ele vai ser igual, o seu equivalente ao número 88 na base decimal. Um outro exemplo, 35. Então, vamos transformar o número 35 em seu correspondente na base decimal.
primeira coisa, posição. Então, 35, o número mais à direita, ele recebe a posição 0. Então, nesse caso, o 5. E depois do 0, posição 1. Então, eu vou lá. 3 vezes 16 elevado a 1 mais 5 vezes 16 elevado a 0. Então, isso vai ser igual ao quê? A 53. Então, 35 na base 16 corresponde ao número 53 na base decimal. E o número 130? Então, o número 130, do mesmo jeito, coloco, ele é base 16, então coloco o quê? Posição 0, posição 0, 3, posição 1, 1, posição 2. E aí faço essa continha, 1 vezes 16 elevado a 2, mais 3 vezes 16 elevado a 1, mais 0 vezes 16 elevado a 0. Então, isso daí vai ser igual a quê? Eu só troquei as posições. 1 vezes 16 elevado a 2 é 16 vezes 16 é 256. Mais 3 vezes 16, 48. Mais 0 vezes qualquer outro número é 0. Então, tirem esse 1 aí, ele não tem valor de nada, tá bom? Foi um erro meu. Então, vai ficar 256 mais 48 mais 0. Esse valor é 304. Então, só lembrando, nesse último exemplo, esse 1 vezes aí, tirem ele não faz parte disso daí, tá? Dessa conta. E o próximo exemplo, já é um exemplo um pouco mais complicado, por quê? Porque eu vou pegar um número hexadecimal que tem, além dos algarismos, letras, né? Então, o número hexadecimal B2A. Primeira coisa, posição. O algarismo mais à esquerda recebe sempre a posição 0. Então, A, posição 0, 2, posição 1, B, posição 2, tá? Então, o B, sempre lembrando, o B, ele tem um valor. Qual é o valor dele? Então, o B, ele é lá no sistema hexadecimal, ele vem o 9, depois do 9 vem a letra A. A letra A corresponde a que valor? Ao 10. O B corresponde a que valor? O 11. Então, na hora que eu for fazer a transformação, eu já não vou colocar o B, eu vou colocar o seu valor que corresponde, que no caso é o 11. Então, vai ficar 11 vezes 16 elevado à posição do B, que é 2, mais 2 vezes 16 elevado a 1, que é a posição do 2, mais o A. O A, qual é o valor dele? O valor dele é 10, porque vem 0 a 9 e depois A. Então, depois do 9, qual é o valor? 10. Então, 10 vezes 16 elevado a 0. Então, vai ficar 11 vezes 256, mais 2 vezes 16, mais 10 vezes 16 elevado a 0, 1. Então, vai ficar 2.816 mais 32 mais 10. O valor vai ser 2.858. Então, o número hexadecimal B2A corresponde ao valor 2.858 na base decimal. Então, a gente tem só que ter esse cuidado. Na hora de transformar, eu não vou multiplicar por B, mas pelo seu valor correspondente, que no caso é 11, e o A é 10. E aí, a gente fica por aqui. Eu vou passar esses 2 exercícios de transformação da base hexadecimal para decimal. E esse exercício é o que vai valer a atividade da semana, tá bom? Então, esse é o exercício que vocês vão fazer para me entregar. Eu também vou colocar na plataforma esse exercício. E a gente fica aqui até nosso próximo encontro, que é na próxima semana, tá bom? Então, até mais.